Você se formou na faculdade, arrumou um emprego, adquiriu experiência e conhecimento em uma determinada área e sente que pode fazer algo mais com esse conhecimento que você adquiriu? Qual é então o segredo para você fazer valer o conhecimento e a experiência que você tem? Você sente que pode ajudar pessoas com esse conhecimento e experiência que você adquiriu nesses anos? Se sim, atenção! Você pode se tornar um consultor que faz consultorias de valor para os seus clientes e lucrativas para você. Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou falar sobre o que é preciso para fazer consultorias de valor que se vendem sozinhas. Eu sou Getúlio Vargas e esse é mais um episódio do programa Segredos da Consultoria. Seja então bem-vindo. Eu já vou começar pedindo para você fazer 3 coisas, para você fazer isso agora mesmo. A primeira coisa é curtir esse vídeo. Pode curtir porque o conteúdo eu posso te garantir, tá muito bom. Você não vai gostar muito. Então curta logo esse vídeo agora mesmo. A segunda coisa que eu vou te pedir é que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui para que você não perca nenhum conteúdo, os próximos conteúdos que a gente vai colocar. Então vai clicando aqui e se inscrevendo agora mesmo. E a terceira coisa, clica ali também no sininho para você ser avisado quando a gente colocar novos conteúdos. E eu posso te garantir, esse conteúdo aqui está muito bom, mas o próximo vai ser melhor ainda. Então você não vai querer perder, não é verdade? Então vamos lá, gente. O que é uma consultoria de valor que se vende sozinha? Eu vou falar para vocês de três características essenciais, né? Claro que essa consultoria ela tem mais características, mas eu quero falar de 3 que são muito essenciais dessa consultoria que é de valor, tão de valor que ela se vende sozinha. A primeira característica, né, dessa consultoria de valor, né, para o cliente é que o consultor ele conhece muito bem o cliente. Então, ele conhece as dificuldades que o cliente está enfrentando, ele conhece os objetivos que o cliente tem, ele conhece, né, as dores do cliente, ele conhece os desafios que o cliente enfrenta e precisa superar, né? Então, conhecer bem o cliente, isso é uma característica de um consultor que presta serviços de consultoria, que é uma consultoria de valor para esse cliente. E por que ela se torna de valor? Como o consultor conhece muito bem o cliente sente que se esse consultor me conhece tão bem assim, certamente ele tem uma solução, né, adequada para o meu problema, para o meu objetivo, né, seja o que ele estiver enfrentando. E de fato o consultor tem essa solução adequada, porque ele vai ao encontro, né, de toda a necessidade do cliente, suprindo essa necessidade do cliente. Então essa é a primeira característica de uma consultoria de valor que se vende sozinha. Ela é feita por um consultor que conhece muito bem o cliente e por conhecer muito bem, ele é capaz de oferecer uma solução que vai realmente ao encontro, né, trazer transformação para a necessidade, né, do cliente. A segunda característica, né, de uma consultoria de valor que se vende sozinha é que essa consultoria ela resolve um problema ou uma necessidade do cliente, mas é uma necessidade urgente do cliente. E por que tem que ser urgente? Porque quando essa necessidade é urgente, o cliente ele se apressa para resolver essa necessidade. Ele precisa solucionar aquilo, seja o problema, né, ou seja um objetivo que ele precisa alcançar urgentemente. Então, ele vai correr atrás, vai se mexer, né, vai dar um passo além para ter essa necessidade suprida. Quando a necessidade não é urgente, o cliente tende a procrastinar, a deixar para depois e só fazer quando aquilo se tornar realmente urgente para ele. Então, por que a consultoria de valor que se vende sozinha, principalmente essa parte, né, que se vende sozinha, ela é uma consultoria que está ligada a essa necessidade urgente do cliente? Porque quando o cliente está nessa posição, precisando resolver um problema ou precisando atingir um objetivo rapidamente, isso é urgente para ele, né? Ele vai querer correr atrás. Então, quando ele encontra um consultor que tem aquela primeira característica que eu falei, né, que conhece bem o seu problema, conhece bem a sua necessidade, então ele se identifica com esse consultor e ele então busca o consultor. Por isso que ela se vende sozinha, porque o cliente ele está propenso a buscar, a ir atrás
dessa consultoria e contratar essa consultoria. A terceira característica essencial que eu queria falar aqui, né, dessa consultoria de valor que se vende sozinho, é que a solução que ela propõe é uma solução que transforma realmente a vida do cliente, é uma solução que se encaixa em tudo aquilo que o cliente está precisando realmente. Traz uma transformação que é desejada para o cliente. E por que essa consultoria é assim? Porque se o consultor tem essas outras duas características que eu falei, se ele conhece muito bem o cliente, ele vai ser capaz, né, de buscar uma solução que realmente resolve e que se encaixa perfeitamente com a necessidade do cliente, já que ele conhece muito bem o cliente. Então, ele não está fazendo uma consultoria, trazendo uma solução que ele desenvolveu para uma pessoa hipotética, né? Assim, para alguém que ele não conheça muito bem, mas é para alguém que ele conhece muito bem e sabe exatamente o que vai resolver o problema daquela pessoa. Então, essa solução proposta para essa consultoria de valor, ela é uma solução realmente que se encaixa perfeitamente às necessidades do cliente. E a necessidade é uma solução que realmente é desejada pelo cliente. Deixa eu contar aqui para você uma história, né, uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu fui convidado por um outro colega, né, consultor, para a gente fazer uma consultoria em conjunto, né, eu e esse colega. E aí, o cliente era o cliente dele, né? E ele então me convidou para fazer esse trabalho junto com ele. E a gente foi ter a primeira reunião com o cliente para tentar entender a necessidade que o cliente estava tendo, né? Para a gente poder propor então uma solução, propor um trabalho de consultoria que fosse realmente resolver o problema que o cliente estava tendo. E aí, quando a gente ouviu, né, nessa reunião, a gente ouviu bastante o cliente, ouviu as necessidades dele. E aí a gente saiu daquela reunião e esse colega então foi fazer a proposta de consultoria de como seria então o nosso trabalho. Ficou a cargo desse meu colega. E aí, quando ele terminou, a gente marcou uma nova reunião para o cliente para apresentar então a proposta e aí então fechar o contrato de consultoria. E quando ele apresentou a proposta, na medida que ele estava apresentando, eu já comecei a perceber que não estava muito aderente aquilo que o cliente falou na primeira reunião, quando ele expôs as necessidades dele. Então, a proposta dele era interessante, mas estava bastante descolada, né, daquilo que o cliente havia falado na primeira reunião. E eu fiquei percebendo aquilo, mas ele estava à frente, né, daquela reunião ali, estava falando, eu fui deixando, e eu percebi também que o cliente começou a ficar incomodado ali durante a apresentação da proposta. E foi quando acabou, então, a apresentação da proposta, o cliente realmente se colocou totalmente insatisfeito com aquela proposta, dizendo que realmente não foi aquilo que ele pediu, não era aquilo que ele tinha falado na primeira reunião e que estava muito diferente daquilo que ele havia pedido e solicitado. E aí eu tomei a frente, né, da reunião ali, naquele momento, estava um momento um pouco tenso. E aí eu pedi uma outra oportunidade, né, para o cliente da gente apresentar uma nova proposta, né? E aí o cliente aceitou, graças a Deus. E aí então a gente voltou para o escritório e conversando com esse colega, o que eu comecei a perceber? Que na verdade, ele, como era um cliente dele, ele já tinha em mente alguma coisa que ele achava ser importante para aquele cliente. Ele já tinha em mente, já tinha meio que padronizado na cabeça dele alguma coisa, uma solução que ele entendia que ser o melhor para o cliente. Só que não foi isso que o cliente estava pedindo, né? A transformação que ele estava propondo era uma transformação interessante, mas não era a transformação que o cliente realmente queria. E aí então, conversando com ele, aí eu comecei a mostrar minhas anotações da primeira reunião e eu comecei a mostrar para ele, olha, o cliente falou isso aqui, isso não está contemplado na proposta, a gente precisa ajustar isso, ajustar aquilo, tal, enfim. No final, a gente ajustou a proposta, refizemos totalmente, ficou outra cara, né, a proposta, e fomos apresentar novamente para o cliente, e o cliente adorou, gostou, fechou, né, o contrato, a gente acabou fechando o contrato de consultoria e o trabalho foi, graças a Deus, foi muito bom e satisfez a necessidade do cliente. Mas por que eu estou colocando isso para você aqui agora? É um exemplo do que realmente a gente não pode fazer, né?
como eu falei, as 3 características básicas da consultoria de valor, elas precisam estar bem assimiladas, né, para nós consultores, né? Então, a primeira característica, né, que é ouvir muito bem o cliente, conhecer muito bem o cliente, isso é muito importante. Não importa se você tem uma solução, ou você acha que entendeu, ou você acha que o melhor para o cliente seria aquilo que está na sua cabeça, mas se aquilo não vai ao encontro da necessidade do cliente, não vai resolver o problema dele. Porque você vai trazer uma solução muito boa, talvez, para o cliente, mas ele não vai ficar satisfeito, porque há uma transformação que ele deseja que aconteça na vida ou na empresa dele, né? E se isso não acontecer da forma que ele está pensando, ele não vai ficar satisfeito. E aí então a consultoria ela não vai ter valor para o cliente, ela não vai ser de valor para o cliente. Então preste muita atenção nisso. Isso é muito importante para que a gente tenha sucesso nas nossas consultorias, né? Para que o cliente fique satisfeito, para que o cliente dê valor às nossas consultorias e aí então que essa consultoria possa ser mais lucrativa para nós também. Porque quando o cliente vê valor, ele está disposto a pagar mais por aquilo que ele realmente dá valor, né? Então a gente está falando aqui de uma consultoria de valor, né, para o cliente que se vende sozinha. E qual a diferença dessa consultoria para uma consultoria padrão, comum? O que tem de diferente? Na consultoria padrão, a primeira coisa que acontece é muito natural para o consultor ficar preocupado na técnica que ele vai usar, no trabalho que ele vai executar. Então ele está sempre muito preocupado em fazer um bom trabalho, usar as melhores técnicas, usar as melhores ferramentas, né, para que o trabalho, né, tenha efetividade, para que ele seja eficiente. Então o consultor, naturalmente, ele é um ser muito técnico, então ele tende a ficar preocupado demais com isso. E se esquece que, na verdade, a essência da consultoria é resolver um problema do cliente, resolver uma necessidade do cliente. O segundo ponto que acontece, por exemplo, numa consultoria padrão, né, que não é uma consultoria de valor, é aquilo que eu falei no exemplo que eu dei. O consultor ficar muito preocupado, achando que ele já sabe o que o cliente precisa e aí ele deixa de ouvir o cliente. Então, ouvir o cliente é uma característica fundamental para o consultor que oferece uma consultoria de valor. E quando você não ouve o cliente, às vezes você vai para uma reunião e o cliente está falando, mas você nem está prestando muita atenção porque você acha que já sabe o que o cliente precisa. Isso pode ser um tiro no pé para o consultor. E aí, o que vai acontecer? O consultor vai oferecer uma consultoria padrão que não é uma consultoria de valor. Então é importante ouvir o que o cliente diz e ouvir também aquilo que ele não diz. Porque muitas vezes, numa reunião com o cliente está falando alguma coisa, mas você consegue perceber no ambiente em volta, principalmente se você está numa reunião lá dentro da empresa do cliente, você consegue perceber o que está acontecendo em volta, qual é o clima da empresa, né? Você também consegue perceber como está o espírito, né, assim, do cliente, né, se ele está angustiado, se ele está calmo, se ele está aquele problema que ele está citando ali, falando para você, que tipo de sentimento está trazendo para ele. Então, isso às vezes ele não expressa com palavras, mas você consegue perceber pelas atitudes, pelo clima em volta, né, daquela reunião. Tudo isso você tem que ouvir também o que ele está falando, que não em palavras. Né? Então, ouvir o que ele fala com palavras e ouvir o que ele fala sem palavras também. Outra coisa também que acontece numa consultoria padrão, que não é uma consultoria de valor, é que o consultor, para ter menos trabalho, ele quer ter uma solução, né, já padronizada, que ele vai copiar e colar em tudo quanto é cliente. Né? Eu tenho já meu jeito de fazer a consultoria, minha consultoria já está pronta, agora é só aplicar esse trabalho aqui em todos os clientes da mesma forma, basicamente copiar e colar, que vai dar tudo certo e que vai atingir os objetivos da consultoria. E não vai. A consultoria de valor, ela precisa ser alguma coisa que realmente é bem personalizada para o cliente. Outro ponto também que acontece muito numa consultoria padrão, que não é a consultoria de valor,
é que o consultor ele quer aplicar tudo que ele sabe no cliente. É o oposto do outro ponto, né? Quando eu falei de o consultor querer ter já um padrão e fazer tudo igual. Nesse caso aqui, acontece também, e normalmente acontece quando o consultor está começando, né? Ele saiu da faculdade, aprendeu várias técnicas, conhece várias técnicas, e aí ele quer aplicar tudo aquilo de uma vez no cliente. Isso é um problema, porque tudo que a gente faz no cliente, a gente precisa ser eficiente. E para ser eficiente, você não pode fazer nem mais nem menos, né? Você precisa fazer aquilo que realmente se encaixa na necessidade do cliente. Extrapolar isso, tentar colocar, enfeitar o pavão, como dizem, né? Colocar mais artifícios naquilo que já está suficiente, pode ser um tiro no pé, porque você vai gastar mais horas, gastar mais tempo executando aquele serviço e não vai trazer um valor para o cliente, não vai agregar valor para o cliente. Né? Então, tentar aplicar tudo que você sabe num cliente, às vezes também pode ser um grande problema e pode trazer um efeito oposto do que você estava querendo. Eu tenho uma história interessante de um colega que não era consultor, mas enfim, ele havia feito uma pós-graduação muito interessante e estava encantado com daquilo que ele aprendeu na pós-graduação, no MBA, né? E aí ele aprendeu muitas técnicas, a gente conversava muito porque ele estava empolgado com aquilo. E aí, imediatamente, ele quis aplicar aquilo na empresa que ele trabalhava. E aí ele foi meio que como um consultor interno, né, daquela empresa, ele foi tentar aplicar e ele queria aplicar tudo que ele viu. E na época ele vinha conversando comigo, eu cheguei a falar com ele, olha, cuidado com isso, porque será que precisa de tudo isso? Será que você não está exagerando na dose? Mas ele estava muito empolgado e ele queria pôr em prática aquilo que ele havia aprendido, né, no MBA. E aí ele começou a fazer tudo aquilo na empresa que ele estava trabalhando. E no começo foi até legal, as pessoas ficaram empolgadas, né? Só que quando aquilo começou a trazer uma carga de trabalho muito grande para a equipe, né, daquela empresa. E aí eles já tinham as rotinas, né, aquilo que eles tinham que fazer no dia a dia da empresa, e então esse colega trouxe mais um monte de coisa que eles precisavam fazer. As pessoas começaram a boicotar o trabalho dele. Né? Então ele pedia para fazer determinada coisa, né, em cima daquelas técnicas que ele estava querendo aplicar, e as pessoas não faziam, pedia prazo, ou seja, desandou tudo. No final ele ficou tão desanimado na empresa, ele ficou desanimado, e também os gerentes acima dele, né, começaram também a não gostar do trabalho e daquilo que ele estava fazendo. Conclusão, final de tudo, ele acabou sendo demitido e frustrado naquele processo todo. Então, cuide com isso também. Cuidado para não se empolgar e querer implantar tudo que você acha que é importante, as melhores técnicas, né, as melhores práticas, e querer colocar tudo de uma vez. Na verdade, você precisa aplicar aquilo que é importante para atingir o objetivo final seu, que é resolver a necessidade que o cliente tem. Na consultoria de valor, é o contrário dessa consultoria padrão. O consultor, então, ele ouve muito o cliente, entende muito bem o cliente, conhece muito bem o cliente. O consultor, ele presta muita atenção no que o cliente está dizendo e também naquilo que ele não está dizendo. O consultor também, quando ele está ouvindo, ele sabe fazer as perguntas certas, porque o objetivo do consultor é conhecer bem o cliente. Então, quando ele está ouvindo o cliente, ele saber fazer as perguntas para poder extrair mais informações do cliente e aí então poder conhecer melhor o cliente. Então isso é uma característica do consultor que presta consultorias de valor, né, para o cliente. Ele ouve, presta atenção, sabe fazer as perguntas certas para que ele possa então extrair mais informação e conhecer mais ainda o cliente. Outro ponto importante de uma consultoria de valor é que o consultor ele traz uma solução que é personalizada para o cliente. Então, para atender aquela necessidade urgente do cliente. Mesmo que essa solução seja alguma coisa adaptada daquilo que ele já prestou, já fez em outro cliente. Então, você pode até, quando você está atendendo um cliente,
lembrar, pensar assim, poxa, isso está parecendo com aquilo que eu vi e fiz naquele outro cliente. Então você pode aproveitar alguma coisa que você fez no outro cliente para esse cliente aqui agora. Porém, tem que ser algo que você vai adaptar. Dificilmente, e eu acho que é quase que impossível dizer que você vai copiar e colar. Né? Copiar e colar, quem faz isso é o consultor padrão, né? Da consultoria padrão. Mas quem presta uma consultoria de valor, você pode até usar determinadas coisas que você já fez, né, em outros clientes, mas você vai adaptar a necessidade, porque cada necessidade, elas podem ter, uma necessidade de um cliente pode parecer com a necessidade de outro cliente, mas elas nunca são exatamente iguais. Então, se elas não são exatamente iguais, como que você pode ter a mesma solução para duas necessidades diferentes, né, distintas, mesmo que se pareçam? Então, a solução também pode ser sim, ela pode se parecer, mas ela vai ter que ser ajustada e adaptada à necessidade do cliente, porque você quer fazer uma solução, quer propor uma solução para o cliente que seja uma solução personalizada e que se encaixe realmente à necessidade dele, para aquele cliente. Outro ponto importante numa consultoria de valor é que o consultor ele sabe identificar quais as técnicas que ele vai usar naquele trabalho de consultoria, né? Para que ele não use nem menos nem mais, né? Que ele seja realmente eficiente com o seu trabalho de consultoria e ele faça exatamente aplicando as técnicas, as melhores técnicas, né? Para aquele caso específico, para atender aquela necessidade, mas não vai ultrapassar, não vai fazer além daquilo que realmente vai trazer valor para aquele cliente, né, resolvendo a necessidade dele. Beleza, então já falei o que é uma consultoria de valor, né, que se vende sozinha, já falei a diferença entre uma consultoria padronizada e uma consultoria de valor. Agora, o que é preciso, né, para um consultor poder fazer, né, consultorias de valor que se vendem sozinhas? Eu quero falar para você de 4 características importantes agora do consultor, desse tipo de consultor. O que esse consultor precisa ter? O ponto principal, né, e que é o primeiro ponto, é que o consultor ele precisa gostar e desejar ajudar pessoas com o conhecimento que ele tem. Se o objetivo do consultor é só ganhar dinheiro com a profissão, né, de consultoria, ele não vai ser atrativo para o cliente. E ele não sendo atrativo para o cliente, ele não vai ter sucesso na sua carreira de consultoria. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que só pensa em si mesmo, que só quer aproveitar daquela relação, né? Então, quando o cliente percebe que o consultor ele está ali só para ganhar dinheiro, só para tirar proveito do cliente, né? Fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro dele e ir embora. Ele não está preocupado com os interesses do cliente. Então, o cliente ele já olha aquele consultor e não vê valor naquele consultor. Né? Ele nem sequer vai testar o trabalho do consultor. Mesmo que esse consultor tenha um bom trabalho para oferecer, o cliente não vai querer esse consultor, porque ninguém quer estar perto, ninguém vai contratar espontaneamente alguém quando você percebe, né, quando o cliente percebe que o consultor está com essa postura. Então, o primeiro ponto essencial e primordial é que o consultor ele goste, né, ele goste de ajudar pessoas com o conhecimento que ele tem. O segundo ponto é que o consultor ele tem que ter um conhecimento em uma determinada área específica que possa ser usado para ajudar pessoas. Se você não tem nenhum conhecimento em nenhuma área, não é o momento de você ser um consultor. Você precisa conhecer, e aí eu não estou falando se é conhecer muito ou pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você precisa ter um conhecimento que seja suficiente para ajudar pessoas. Esse conhecimento pode ter sido adquirido na sua formação acadêmica, né, na faculdade ou alguma pós-graduação que você fez, ou pode ter sido adquirido pela sua experiência profissional. As duas coisas juntas ou separadas, né? Tem muita gente que não é formado, não tem uma formação acadêmica muito grande, mas tem uma experiência muito grande por causa em uma determinada área, porque exerceu na profissão, né? Uma atividade que trouxe um conhecimento muito grande
nessa área de atuação. Então, ele tem um conhecimento adquirido que ele pode transmitir, ele pode ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Então, o segundo ponto importante é esse, que você tenha um conhecimento que seja possível ajudar outras pessoas com ele. Agora, qual o tamanho, né? Quanto tem que ser esse conhecimento? Precisa ser muito? Precisa ter muita experiência? Não necessariamente. Você pode ter pouca experiência ou muita experiência, né? Pode ter muito conhecimento ou pouco conhecimento, desde que esse conhecimento seja suficiente para ajudar alguém. Se o conhecimento que você tem, mesmo que não seja muito, você já dá para ajudar algumas pessoas, né? Alguns clientes, então você já pode começar a atuar como consultor. E aí então esse conhecimento vai sendo você vai continuar estudando, você vai continuar praticando e esse conhecimento vai crescendo, você vai aumentando o seu conhecimento, tendo mais experiência à medida que você vai exercendo a profissão de consultor. Mas você tem que ter, de fato, algum conhecimento que seja suficiente para ajudar outra pessoa. O terceiro ponto importante para um consultor que quer prestar consultorias de valor é você ter empatia com o cliente. O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do cliente, olhar para o cliente e ver, perceber e sentir a necessidade do cliente, né, aquilo que ele está precisando e se colocar, olhar as dificuldades que ele enfrenta para atingir aqueles objetivos que ele quer e se colocar no lugar dele, né? Não se colocar como superior ao cliente, né? Mas alguém que está ali estou aqui para te ajudar, para a gente juntos chegarmos então à solução do seu problema, né, que você está enfrentando. Essa característica é muito importante para o consultor de valor, porque o cliente ele dá valor para pessoas com quem ele se sente acolhido, né? O cliente dá valor para pessoas que ele se sente que ele pode se expressar, né? Falar o que ele quiser, mesmo que ele fale uma besteira, né? Ele não precisa ficar medindo as palavras, né? Que ele pode expressar e dizer e também expor as fragilidades dele, né? O consultor ele tem que ouvir muitas vezes o cliente expondo coisas que às vezes o cliente fica com vergonha de dizer, né? Porque são fragilidades que ele tem na empresa dele e ele precisa falar. Se ele não encontra no consultor alguém, né, um ambiente amigo, né, que ele se sinta à vontade para fazer isso, ele não vai querer contratar aquele consultor. Então, essa característica é muito importante, ser empático com o cliente. Como que eu descobri isso? É interessante porque eu e a Ana, a gente já temos aí 29 anos ou 30 anos de experiência atuando primeiro como auditores, depois como consultores. E nessa caminhada a gente começou a perceber essa necessidade, né? A gente via muitos consultores, muitos auditores nas empresas não tendo essa empatia com o cliente, entrando ali meio fazendo questão de colocar uma barreira de separação e dizer, olha, eu tô aqui, eu sou diferente de você, eu sou superior, tenho um conhecimento que você não tem. E a gente começou a perceber que isso não trazia um benefício, não trazia valor para o cliente. E aí a gente, naturalmente também, a gente começou, percebendo isso, a gente começou a agir de forma diferente com os clientes. Então a gente, claro que a gente tentava manter o respeito, né, para o cliente sempre nos respeitaram, mas a gente sempre tentando colocar as coisas e abordar o cliente de uma forma mais empática, né? Vendo a dificuldade do cliente, sabendo as limitações do cliente. E então a gente abordava o cliente e conversava com o cliente tendo isso em vista, né? Então tentando criar um ambiente mais amigo, né? E o que aconteceu? Aconteceu que algumas empresas, empresas maiores, por exemplo, começaram a contratar empresas de consultoria que eram maiores do que a gente, precisavam de uma empresa grande, né? E às vezes contratava essa empresa, mas pedia para subcontratar a gente para executar o trabalho. Então era interessante porque a gente começou a ver, nossa, por que tem tantos consultores bons nessa empresa de consultoria que essa empresa cliente está contratando, por que eles pedem para nós executarmos o trabalho, né? Eu e a Ana.
E aí a gente começou a perceber e perguntando também, claro, que eles viam isso, que eles se sentiam mais à vontade, confiavam no trabalho da gente e se sentiam mais, confiavam também na gente, de poder expor as necessidades e as fragilidades deles. Então isso é muito importante. A quarta característica importante de um consultor que quer prestar consultorias de valor, né, que se vendem sozinhas, é que ele seja uma pessoa que gosta de desafios, né, que gosta de investigar, né, as causas dos problemas, que não se contenta, né, com aquilo que está só na aparência, né, mas que vai a fundo no problema e que gosta desse desafio, né, de descobrir o que está acontecendo e trazer uma solução coerente com aquilo que está sendo solicitado. Porque muitas vezes o cliente fala o que ele está falando ali, da necessidade dele, do problema dele, é só a superfície, é o que ele está percebendo. Não é que ele está te escondendo, mas é o que ele está conseguindo enxergar. Mas quando você investiga um pouco mais, vai um pouco mais a fundo, você vai ver que aquilo ali é só a ponta do iceberg, mas que tem lá no fundo a causa do problema é muito mais profundo, e você precisa ir lá na causa do problema para que realmente você solucione o problema do cliente. E aí, se você voltar, né, e analisar essas 4 características desse consultor que presta consultorias de valor, você vai perceber que todas essas 4 características, elas estão intrinsecamente ligadas ao cliente. Tudo está relacionado com o cliente. Isso para mostrar que tudo é sobre o cliente. Não é sobre você, não o foco é o cliente, não é você consultor, não é a sua consultoria. Né? Se você quer ser um consultor que ofereça consultorias de valor para o seu cliente, você vai ter que entender que você está ali para servir o cliente, para ajudar o cliente. Então, tudo está relacionado a ele, a conhecê-lo bem, a propor soluções que vão realmente ao encontro dele, entender o problema dele de fato, né, profundamente, para então fazer uma consultoria que vai trazer valor para o seu cliente. Então, é tudo sobre o cliente, não é sobre você. Eu tenho uma história interessante, que uma vez eu fui atender uma cliente, era uma loja de roupas, e era uma senhora, era uma empreendedora, e ela já tinha uma certa idade, e quando eu entrei na loja dela, a loja era assim, lotada de roupas, né? Nas araras assim, você quase não conseguia acessar, né? Olhar as roupas, porque estava lotado, né? Muita coisa mesmo. E aquilo eu já comecei a achar estranho, porque tanto estoque naquela loja, né? E aí ela falou, não, mas não acabou não, vamos lá para cima. Aí ela subiu, né, na sobreloja e lá tinha então um monte de estoque, muita roupa guardada no chão, assim, muito confuso, bastante coisa mesmo. E eu perguntei, eu falei, mas esse tanto de estoque, a senhora consegue girar esse estoque, tem tanta procura assim, a senhora consegue vender para que esse estoque não fique parado? E aí ela disse que não, que realmente o estoque ficava parado, mas ela comprava mais, porque ela queria sempre trazer novidade para os clientes, enfim. Quando eu comecei a falar sobre essa questão de giro de estoque, que, né, era importante ela não ter esse estoque todo, porque ela estava perdendo dinheiro, enfim, trazendo a coisa mais técnica, né, para ela começou, eu percebi que ela não estava interessada naquilo. E aí, eu estou falando isso aqui para você entender que a gente precisa ir a fundo no problema. O meu primeiro diagnóstico, quando eu olhei, era que ela tinha um problema sério de estoque, de giro de estoque. Ela estava comprando mercadoria demais e ela não estava tendo venda suficiente, então ela estava perdendo dinheiro com aquilo. Isso era a questão mais a ponta do iceberg que eu estava presenciando ali. Só que conversando com ela, eu percebi que tinha alguma coisa a mais ali. E aí eu fui conversando e ela foi contando um pouco a história de vida dela. E ela foi dizendo que ela já era aposentada, que ela acho que era funcionária pública, se eu não estou esquecendo aqui, eu acho que ela funcionária pública e havia se aposentado. Então ela tinha uma boa aposentadoria, né, para garantir o sustento dela, e que ela havia ficado viúva e ela se sentia muito sozinha. Ela encontrou naquela loja uma oportunidade de fazer alguma coisa, de ter um passatempo, de encontrar pessoas na loja, poder conversar com as clientes, de poder servir as clientes.
Então, eu percebi que aquilo era muito mais uma terapia para ela do que propriamente um negócio, que ela buscava ser uma grande empresária, não era isso que estava na cabeça dela. Então, eu percebi que não era tirar isso dela, né, o prazer de trazer uma novidade para cliente, de comprar, ir lá no fornecedor e fazer as compras dela, que ela gostava, era tirar aquilo que era a necessidade maior dela. Então, no final, a gente chegou à conclusão seguinte: a senhora está feliz com o que a senhora está fazendo? É isso que a senhora quer fazer? A senhora está entendendo que o problema técnico, né? Claro que eu coloquei para ela, o problema técnico é esse, a senhora está perdendo dinheiro com isso, tal, mas a senhora está feliz assim mesmo? É isso que a senhora quer? É isso que eu quero, tal. Enfim, ficou por isso mesmo. A gente precisa entender isso, porque compreender a necessidade do cliente é tão importante, porque a gente precisa sempre entender que a gente está servindo o cliente e querendo trazer qualidade de vida para o cliente. Não é trazer o que eu acho que é o melhor, né? Nesse caso que eu estou falando aqui, esse exemplo, o melhor seria ela não ter aquele estoque todo, tecnicamente falando, e financeiramente falando também. Mas não era o que ia satisfazer a real necessidade dela. E aí, o que você está achando desse vídeo? Tem mais ainda, tá? Então fica comigo ainda que não acabou, mas tô parando aqui só para te lembrar, se você ainda não curtiu, pode curtir o vídeo, curta aqui que vai nos ajudar, e também segue a gente aqui. Se você ainda não segue, não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e toca o sininho aqui também, que é importante para você ser avisado, porque o algoritmo não vai te entregar os próximos vídeos se você não tocar esse sininho aqui. E aí então você vai ser avisado, tocando o sininho você vai ser avisado sempre que a gente tiver novos conteúdos, e cada conteúdo vai ser melhor cada vez mais. Não perca isso, tá? Vamos continuar então. Mas afinal, qual é a vantagem, né? Ou quais as vantagens da gente fazer consultorias de valor? Por que eu não fico na consultoria padrão, que é mais fácil de fazer, é padronizado, eu copio e colo? Por que eu vou ter o trabalho de fazer consultorias de valor, de ter que estudar tanto o cliente? Quais são as vantagens? A primeira vantagem é que você prestando serviços de consultorias de valor para o seu cliente, isso vai ser a chave para o sucesso do seu negócio de consultoria. Nenhum negócio de consultoria prospera ou permanece no mercado por muito tempo se ele não gera valor para o cliente. Então, se você ficar naquela mediocridade, fazendo aquele padrão de sempre, você pode até ganhar um dinheirinho, trabalhando muito, mas você não vai ficar por muito tempo no mercado porque não está gerando valor para o seu cliente. A segunda vantagem de você fazer consultorias de valor é que esse tipo de consultoria, elas são mais rentáveis, né? Esse tipo é mais rentável para o consultor. Por quê? Porque o consultor vai poder cobrar pelo valor que ele está gerando para o cliente e não pelas horas gastas, né? Ficar ali calculando o tempo e cobrar só pelo tempo gasto nas suas consultorias. Porque você está gerando valor, e quanto mais valor você gera para o cliente, maior lucratividade você vai ter, porque mais você vai poder cobrar. A gente paga mais por aquilo que a gente dá mais valor. Quanto mais valor eu dou para determinada coisa, eu estou mais disposto a pagar mais por aquilo ali, porque aquilo é muito importante para mim. Então, assim, essa lógica também acontece com o cliente. Quanto mais valor ele perceber na sua consultoria, mais disposto a pagar mais ele vai estar. E logo você vai ter consultorias mais lucrativas para você, consultor. Outra vantagem é que consultorias de valor, elas atraem o olhar do cliente. O cliente começa a se identificar com aquilo ali, né? Então ele olha e percebe, epa, eu preciso disso aqui, eu quero essa consultoria. Essa consultoria vai atender exatamente a minha necessidade urgente. Então eu vou contratar essa consultoria aqui. E quando isso acontece, acontece o que a gente está falando aqui, né? De que é o tipo de consultoria que se vende sozinho. Então, daqui a pouco, você não mais precisa ir atrás de cliente. O cliente vem atrás de você. Por que ele vem atrás de você? Porque você oferece alguma coisa que é o objeto de desejo do cliente. Ele deseja ter aquela consultoria, porque aquela consultoria realmente resolve o problema dele. E aí, se a consultoria se vende sozinha, a probabilidade do consultor vender mais e melhor aumenta, porque você tem aí uma demanda que você provoca, né? Você vai atrás de clientes, e tem a demanda que o próprio cliente vem atrás de você, porque você oferece aquilo que ele dá valor.
Então, a tendência é de você ter mais sucesso no seu negócio de consultoria e ser mais lucrativo no seu negócio de consultoria, oferecendo esse tipo de consultoria. É só você pensar, né? Por que existem consultores que estão sempre com a agenda lotada, que não tem, às vezes não conseguem assumir novos contratos de consultoria, porque estão com a agenda lotada já e não conseguem pegar mais clientes. E outros consultores estão sempre correndo atrás, mendigando cliente, buscando, tentando encontrar algum cliente, cobrando baixinho. Por que isso acontece? Por que alguns consultores trabalham menos, né? Trabalham um pouco e conseguem tirar férias, né? Com a família, curtir a família, e outros consultores trabalham feito loucos e nunca têm tempo para nada e não conseguem ganhar o dinheiro que precisam. A resposta para tudo isso é que provavelmente, eu vou dizer que quase que certamente, esses consultores que conseguem, do primeiro grupo, né, que estão aí com a agenda lotada e conseguem ganhar o dinheiro suficiente para tirar férias, curtir com a família, esses consultores possivelmente eles oferecem consultorias de valor, enquanto os outros estão ainda tentando oferecer aquela consultoria padrão e não conseguem cobrar valores que são justos, né? Ou são justos porque a consultoria é padrão, né? Mas são valores pequenos e aí não traz a qualidade de vida que o consultor tanto procura, né? Mas e se eu não fizer consultoria de valor? E se eu como consultor, optar por ser aquele consultor padrão mesmo, cobrando por horas, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é que você nunca vai ser reconhecido como autoridade no assunto, né, da sua consultoria. Porque o cliente ele não vai reconhecer como autoridade alguém que está oferecendo uma solução que não atende realmente às necessidades dele, que é aquela consultoria padronizada, não personalizada para o cliente, para atender realmente às necessidades dele. Então o cliente sempre vai olhar para esse consultor da consultoria padrão e nunca vai reconhecer nele alguém com autoridade num determinado assunto. Outra coisa que acontece é que o cliente sempre vai estar brigando com esse consultor padrão por preço, menor preço, né? O cliente sempre vai querer menor preço, porque é como você comprar arroz na prateleira do supermercado. Se você chega lá, você tem o arroz, várias marcas, mas se você percebe que é o mesmo tipo de arroz, você vai comprar qual? Vai comprar o que tem menor preço, é lógico. Então, quando o consultor oferece uma consultoria padronizada, ele vai ficar brigando por preço, porque essa consultoria padronizada ele encontra em qualquer esquina. Qualquer consultor pode oferecer. Então ele vai ficar o tempo todo brigando por preço. Como consequência disso, o consultor sempre vai ter que estar trabalhando muito para garantir o mínimo, né, financeiramente falando, garantir o mínimo necessário para poder sobreviver. E aí a qualidade de vida do consultor cai, porque ele não vai ter tempo para fazer nada além do que trabalhar. Vai trabalhar de domingo a domingo, ficar igual um louco, não vai ter tempo de curtir a família, de tirar férias, né, de fazer o que precisa. Porque ele vai estar sempre tendo que trabalhar muito para ganhar o mínimo necessário. E outra consequência também é que vai ser mais difícil de vender esse tipo de consultoria. Se não é uma consultoria que atrai o olhar do cliente, como é aquela consultoria de valor que a gente falou, mas é uma consultoria padrão, ela não vai atrair o olhar do cliente, o cliente não vai buscar por esse tipo de consultoria, então vai ser mais difícil de convencer o cliente de contratar esse tipo de consultor, né? Porque o cliente não vai ver muito valor ali. Então, esse tipo de consultoria vai ser uma consultoria que não se vende sozinha, né? Ela vai ter que ter um esforço muito grande do consultor para que ele consiga vender as suas consultorias. Então, beleza. Eu acho que já deu para convencer com a importância da gente fazer consultorias de valor, né? Para que elas possam ser um tipo de consultoria que se vende sozinha. Agora, como que eu posso fazer? Como que eu posso começar, então? Se eu quero começar a fazer esse tipo de consultoria, por onde começar? Primeira coisa que você tem que fazer é saber como que você pode ajudar as pessoas. Então, faça uma autoanálise e pense assim, esse conhecimento que eu tenho nessa área que eu estou desejando atuar como consultor, esse conhecimento é suficiente, eu tenho um conhecimento suficiente para ajudar outras pessoas com ele? Se você tem, beleza, você já pode começar, mesmo que seja um conhecimento pequeno, porque, como eu falei, você pode com o tempo ir aperfeiçoando, tendo mais experiência e aumentando esse conhecimento para poder ajudar ainda mais o seu cliente. Agora, se você não tem conhecimento suficiente nessa área que você quer atuar,
suficiente para ajudar as pessoas, você tem duas opções. Ou você vai mudar de área, né? Tentar uma outra área que você tenha realmente conhecimento, de fato, e que possa ajudar pessoas, né? Ou você vai parar e estudar, né? Ou tentar aumentar o seu conhecimento através de experiência profissional ou através de estudo mesmo, né? Estudar até que você tenha o mínimo de conhecimento necessário, o suficiente para poder ajudar alguém. O segundo passo para você começar a prestar consultorias de valor é conhecer bem as pessoas que você quer ajudar. Então, invista em conhecer o seu cliente. Quanto mais você conhece o seu cliente, mais você vai poder, e melhor, né, você vai poder ajudar. E aqui tem um segredo, ó, lembre-se sempre disso. O cliente, ele gosta quando o consultor fala do próprio cliente e não de si mesmo. Então, sempre que você estiver em contato com o seu cliente para conhecê-lo, pergunte dele, dos interesses dele, pergunte das necessidades dele, dos objetivos dele, dos problemas dele. Tudo é sobre o cliente, não é sobre você. Nunca se esqueça disso. O terceiro passo importante para você começar a prestar consultorias de valor é que você busque então uma solução. Depois que você conheceu bem esse grupo de clientes, né, que tem essas características, que você então busque uma solução que realmente atenda às necessidades dele, as necessidades mais urgentes. Então, quando você vai conhecendo o cliente, você vai vendo aquilo que é necessidade não tão urgente e aquilo que é necessidade realmente urgente para ele. E aí você vai perceber o que se repete naqueles grupos de possíveis clientes que têm as mesmas características. Então, o que é mais prevalecente? Que tipo de necessidade que é mais urgente nesse grupo de pessoas? Então, procure encontrar uma solução para essa necessidade, porque isso vai ser algo, se você encontrar, isso vai ser algo que vai estar pronto para vender e que o cliente vai estar pronto para contratar. Lembrando sempre que não é uma questão de você ter a mesma solução para todo mundo como um copia e cola, mas é uma solução que pode ser adaptável, adaptada, né, para cada cliente nas suas necessidades específicas. Vou dar um exemplo aqui. Imagina um consultor de finanças empresariais. E aí esse consultor percebe que a maioria dos clientes naquele nicho que ele vai atender tem problemas com controles financeiros, eles não têm controles financeiros adequados nas suas empresas. Então ele pode desenvolver algumas planilhas de controle financeiro que vai ajudá-lo na hora de de propor uma solução para esses clientes. Mas você tem que lembrar o seguinte, que não é pegar um aplicativo pronto e jogar a goela abaixo do cliente. Mas essas planilhas, elas precisam estar prontas para ser adaptadas para a necessidade de cada um dos clientes. Mas os controles vão ser os mesmos, porque os controles financeiros são iguais para todo mundo. Fluxo de caixa, demonstração do resultado e aí por aí vai. Mas você precisa adaptar a necessidade de cada um. Então, é isso que eu estou falando. É uma solução que você desenvolve, já sabe o que você vai fazer, porém, você tem que estar aberto e ser capaz de adaptar para encaixar exatamente para a necessidade específica de cada cliente. O quarto passo importante para você começar a oferecer consultorias de valor é frequentar ambientes em que esses grupos de pessoas que você quer atender frequentam. Então, se você tem, por exemplo, associações onde esses clientes se encontram, você tem que frequentar esses ambientes, estar ali, frequentar também ambientes online, né, onde essas pessoas estão, para que você se mostre para eles, né, para que eles possam te encontrar e que você possa então desenvolver um relacionamento com essas pessoas. E aí então você pode nutrir relacionamento com essas pessoas, sempre lembrando que a base do relacionamento é você se interessar pelo cliente e não chegar falando de você mesmo. Falar de você e da sua consultoria vai ter o momento certo, isso lá depois que você já desenvolveu um relacionamento com o cliente. Então, faça isso, faça bons negócios e lembre sempre que consultoria de valor você vai cobrar pelo valor que você agrega ao seu cliente e não pelas horas gastas na sua consultoria. Então, era isso que eu tinha para falar hoje com você.
Eu queria muito que você comentasse aqui embaixo o que você achou. Comenta também para mim se você conseguiu depois, né, mais tarde, se você conseguiu aplicar esses passos que eu coloquei aqui para vocês, para começar, ou se pelo menos não os 4 passos, mas pelo menos um passo. Comenta aqui, que eu gostaria muito de conhecer a história de vocês também. Então, até a próxima!